Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula, né? Aqui quem vos fala é o professor Gerando Barros com a disciplina de Química. E hoje nós vamos falar sobre a química inorgânica, né? E nós vamos falar da questão das bases. Então nós vamos ver o que é uma base, qual a nomenclatura dessa base e assim por diante, tá bom? Um assunto bem simples para começarmos bem essa semana. Boa? Então vamos lá. Quando nós falamos em base, né? Aí vamos ter calma, né? Não, meninas? Nós não estamos falando dessa base que as meninas usam na pele, não, tá bom? Então, quando nós falamos em base, as bases que nós vamos falar aqui, elas podem ser chamadas bases ou hidróxidos, tá bom? Geralmente, um desses dois nomes é o que vão aparecer com frequência, tá bom? Eles são compostos que, por dissociação iônica, liberam íons, né? Liberam como íons negativos apenas o ânion hidrox OH-. Então, ó, esses, essas bases, elas estão presentes no nosso dia a dia, tá bom? Por exemplo, na questão de algumas frutas, que é o caso da banana, do caqui verde, do caju, tá bom? Elas são frutas básicas. Aí tem a ver com a questão do pH, que nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente a questão do pH, tá bom? Ver a questão de ácidos, bases. Aí nós vamos ver a questão do pH também, tá bom? Como tratar cada um deles. Aí nós temos o leite de magnésio, né? Usado como antiácido estomacal. Você pode encontrar em qualquer farmácia, né? Você pode encontrar esse leite de magnésia, usado principalmente para quem tem vamos dizer, quem tem, assim, muita acidez, né? No estômago, acaba tomando ele para aliviar nessa queimação estomacal. Nós temos também a solução de amoníaco, né, presente em muitos produtos de limpeza e também produtos para uso farmacêutico e estético. Então, essa base aí, ó, ela pode ser usada para limpeza do dia a dia, limpeza da cozinha, da cerâmica, né, como também pode ser usado em alguns medicamentos, né, questão de pele, né, algumas pessoas usam. Agora, tome cuidado, viu? Porque tem que pegar a substância correta, com a diluição correta, né, com a mistura correta, para ser usado em cada caso desses aí, beleza? Então vamos lá. Nós temos também a soda cáustica. Essa soda cáustica, né, você encontra aí em qualquer supermercado, você consegue comprar livremente. Ela é corrosiva, então muito cuidado com ela, tá bom? É uma base forte e é vendido livremente, tá bom? Então, aqui nós temos a questão da dissociação que nós falamos, ó. Se eu pegar o NaOH, ó, tá vendo? Eu tenho o OH aqui, ó. Eu sei que isso aqui é uma base por causa do OH. Eu tenho o OH aqui, eu tenho o OH aqui, aí aqui tem parênteses. Para que esse parênteses, né? Porque essa base aqui, ó, ela tem 3 hidroxila dessa. Então, 3 aqui, ó, tá vendo? E quando eu pego essa base e coloco ela em água, o que é que acontece? Há uma dissociação desses elementos. O que é isso, Gerando? Dissociação? Separação desses elementos. Então, eu tenho NaOH. Quando eu tenho a separação, ó, aqui eu tenho um, aqui eu também tenho um. Então, eu passo a ter um Na e um OH menos, né? Então, aqui, ó, o metal aqui sempre vai ser positivo, tá bom? Sempre o da esquerda é positivo e o OH é negativo, tá bom? Lembre-se que aqui nós vamos ter que sempre ter alguém que vai perder e alguém que vai ganhar. Então, o OH é sempre menos, é sempre quem vai receber esse elétron, tá bom? Depois da dissociação. Então, eu passo a ter, ó, Na, né, mais OH menos. Jerônimo, esse um aqui, eu sou obrigado a colocar? Não, tá bom? Você pode colocar só Na mais ou OH menos,
tá bom? Geralmente quando aqui é diferente de 1, aí é que nós colocamos, tá bom? Mas aqui está representado só para vocês verem que um saiu daqui, um saiu daqui. Aqui eu tenho ó, AL, né? Ó, AL, 1, tá bom? E aqui eu tenho OH3. Olha só o que acontece aqui, pessoal. Daqui de cima, esse 1 veio para aqui para cima. E o 1 que estava aqui veio para esse outro. Aqui o que vai acontecer? Aqui como eu tenho 1, vai vir 1 para cá, ó. Tá vendo? Ó? 1 aqui. Como aqui é sempre negativo, ficou 1 menos. Ou menos 1, tá bom? Aqui como é 3, esse 3 vem para cá, ó. Puxa para o outro lado, tá bom? Ele sai daqui e vem para cá, ó. Então, aqui ficou, ó, 3 mais, tá bom? Porque se lembra que o primeiro sempre é mais. Então, esse 3 que está aqui, ó, vem para aqui para cima. Aí você diz, Gerando, mas esse 3 não é dele? Sim, esse 3 aqui, ó, ele vem para frente dele. Como o 1 que está aqui, ó, ele vem para frente disso aqui, ó. Gerando, esse 1 aqui não é esse 1 que está aqui, não? É não, tá bom? Aqui está dizendo que eu só tenho uma dessa base, tá bom? Porque se eu tivesse duas, aí nesse caso aqui seria 2 e aqui seria 6, tá bom? E em cima gerando muda? Não. No caso, se aqui eu tivesse 2, só mudaria os valores que estão na frente, tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Tá vendo que eu tenho 1 e 1? Então, em cima vai ficar 1 e 1, tá bom? Aqui, ó, embaixo, eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Então, esse 2 vem para cima do metal e o 1 que tá aqui vem para cá, ó. Tá vendo? Ó? O 2 aqui e o 1 aqui. Já depois disso, esse 2 vem para frente e o 1 que tá aqui vem para frente daqui, tá bom? Facinho, facinho de dissociar esses elementos, tá bom? Vamos lá. Aí vamos lá. Algumas das principais propriedades de uma base. Elas formam soluções eletrolíticas que conduzem eletricidades, né? Que conduzem eletricidade. Reagem com os ácidos por meio da reação de neutralização e, e geram, né? Com isso geram um sal e água como produto. Ou seja, se você misturar qualquer base com pegando base, né, misturando com um ácido, vai acontecer uma reação de neutralização, ou seja, dependendo da quantidade aí, ela vai produzir, né, ou seja, vão neutralizar um ao outro, a base vai neutralizar o ácido e o ácido vai neutralizar a base, produzindo assim um determinado sal. Aí esse sal vai depender da base e do ácido que eu vou utilizar, né? Mais água, sempre é isso, tá bom? Aí vamos lá. Atuam sobre a cor dos indicadores de ácidos e bases. Quando nós formos ver a questão dos ácidos na nossa próxima aula, aí nós vamos ver essa questão das cores dos indicadores, tá bom? O pH das bases ficam acima de 7. Então, o pH de uma base ela é sempre acima de 7, tá bom? Abaixo de 7, ela já é uma substância ácida, beleza? Vamos lá. Questão de nomenclatura dessas bases. É bem simples, pessoal. Não tem muito o que fazer, não. Então, ó, eu vou colocar a questão do nome hidróxidos na frente. Hidróxido, tá bom? Aqui tem um S, mas eu coloquei como se fosse representando tudo. Se for somente o nome de uma base, é hidróxido. Aí você coloca a palavrinha di e depois coloca o nome do metal, tá bom? O nome do cátion, tá bom? Então o metal, ó, o nome do metal vai vir aqui. Você lembra que eu disse quem era o metal? O metal é quem vinha primeiro, não é isso? Então, ó, eu tenho o caso aí, ó, NaOH, aquele que nós vimos primeiro. O metal tá aqui, ó, é o Na, tá bom? Isso daqui, ó, vai me dar a questão, vai estar me dizendo que isso aqui é uma base, tem OH. Então, se tem OH, é uma base. Então, vamos lá. Isso daqui, ó,
tá me dizendo que eu tenho que colocar, já que ele é uma base, tá dizendo que eu tenho que colocar a palavrinha hidróxido de, tá bom? Então já sei, ó, hidróxido de. Hidróxido de o quê? Aí eu vou olhar o metal que está aqui na frente. Hidróxido de, como isso aqui é o sódio, então hidróxido de sódio. Só isso, pessoal. Não é fácil. Agora vamos ter cuidadinho com uma coisa. Há metais que só produzem uma única base, que é o caso dos metais que formam uma única base, é aqueles que são da família 1A, tá bom? Da nossa tabela periódica, lítio, sódio, potássio, rubídio, célcio, frâncio, tá bom? Para decorar isso aqui, ó, é li na casa de Rubens, coisas francesas. Então, li na casa de Rubens, coisas francesas. Li, lítio, na, no caso é o sódio, casa, potássio, Rubens, rubídio, coisas, né? É o césio, e francesa, frâncio, tá bom? Então, li na casa de Rubens, coisas francesas. E a família 2A, Bela Magnólia casou com o senhor Barão. Então, ó, belírio, magnésio, cálcio, tá bom? Esses elementos aqui, ó, tá bom? Eles formam a família 2A. Então, vamos lá. Bela Magnólia casou com o senhor Barão, tá bom? Além dessas duas famílias, nós temos a questão da prata, do zinco, do alumínio e também do amônio, tá bom? Então, ó, esses elementos aqui, ó, só vão produzir uma base. Então, é desse jeito que eu estou colocando aqui, ó. Se for LiOH, LiOH, então é hidróxido de lítio. Pronto, só isso, tá bom? Agora, nós temos elementos que produzem mais de uma base. Então, é hidróxido de, aí eu coloco o nome do metal e, por final, eu coloco o número romano. Que número romano é esse, Gerando? Esse número romano é o número que vai aparecer lá no nosso OH, tá bom? Lá na nossa hidroxila. Então, vamos lá. Aqui nós temos o caso do ferro. O caso do ferro aqui, ó, ele consegue produzir duas bases, que é o FeOH2 e também o FeOH3. Se eu for fazer pelaquela forma que nós vimos no slide anterior, ficaria o quê? Hidróxido de ferro. Só que o de baixo também seria hidróxido de ferro. Então, duas substâncias diferentes com o mesmo nome, então algo ficaria errado aí, né? Então, se numa reação eu precisasse de hidróxido de ferro 2, aí, como os dois tinham o mesmo nome, eu ia usar qual deles? Esse hidróxido de ferro. Qual hidróxido de ferro eu uso? Né? Por isso, para acabar com isso, nós vamos fazer o seguinte. Então, ó, hidróxido de, né? Hidróxido de. Se eu for olhar aqui, ó, o metal é ferro, então hidróxido de ferro, aí eu pego 2 aqui no final. Então, hidróxido de ferro, 2. Só que esse 2 tem que ser em números romanos, tá bom? E nesse outro tem um 3, ó. Então hidróxido de ferro, 3, em números romanos. É claro que eu posso usar essa nomenclatura ou eu posso usar a questão de hidróxido de Opa, não tem esse dia aqui não, viu, pessoal? Eu coloquei, mas não tem esse dia não. Vamos corrigir aqui. Ao vivo tem essas coisas. Então, hidróxido ferroso, tá bom? Eu acho que no outro também vai ter. Então, hidróxido ferroso. Já esse outro, eu tenho que colocar hidróxido férrico, tá bom? Sem esse dia aqui. Então, o que tiver o menor aqui valor, vamos ser mais direto. O que tiver o menor valor termina com oso e o que tiver o valorzinho aqui maior, ico. Só olhar a questão dos dois aqui, tá bom? O, o que vai ter uma maior numeral aqui,
Beleza? Então, não é facinho? Então, é só isso a nossa aula de hoje. O exercício está bacaninha para vocês treinarem um pouquinho e qualquer dúvida, não pense duas vezes. Estou à disposição de vocês, tá bom? Então, boa aula.